Olá, meu nome é Mônica Bergamo, eu sou médica integrativa funcional e atuo na área de medicina do esporte. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as alterações nos exames de sangue de praticantes de atividade física, de pacientes que fazem endurance, crossfit, musculação de alta intensidade ou de atletas. Então, se você é um praticante de atividade física, seu médico pediu uns exames de rotina e você encontrou algumas alterações, está preocupado? Ou se você é nutricionista e atende pacientes praticantes de atividade física, esse vídeo vai ser legal para vocês entenderem alterações que nós encontramos nos exames de sangue, de hormônios, inflamatórios, metabólicos, que acontecem nos pacientes que fazem esporte, que são consideradas normais, fisiológicas, decorrentes da atividade física. Então a gente vai começar falando sobre o hemograma. O hemograma é o exame mais básico de todos, que serve para a gente avaliar as três linhagens de células sanguíneas: as células vermelhas ou eritrócitos, as células brancas ou leucócitos e as plaquetas. Então o hemograma ele é dividido em componente líquido e componente sólido. O componente líquido é o plasma. No plasma a gente tem água e as proteínas solúveis, as proteínas hidrossolúveis, que são a albumina, SHBG, imunoglobulinas e outras proteínas transportadoras. A parte sólida do sangue é a parte celular, na qual a gente encontra eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Bom, já nessa primeira linhagem, já nos glóbulos vermelhos, nós podemos encontrar alterações em praticantes de atividade física. O atleta, a pessoa que faz atividade física, ela induz o corpo a um processo de hipóxia, uma hipóxia tecidual transitória. Então, toda vez que você faz atividade física, você causa um estresse no seu músculo, no seu corpo, nas suas vísceras, no seu intestino e causa uma diminuição da oxigenação tecidual. Essa diminuição da oxigenação tecidual, ela funciona como um fator indutor de síntese de hemácias, de síntese de hemoglobina. Então, o atleta é um paciente que pode ter um aumento na taxa de hemoglobina e um aumento na taxa do hematócrito, fisiologicamente, à resposta do estresse tecidual pela falta de oxigênio. Certo? Então, pegou o exame físico de um atleta, a hemoglobina está acima da taxa de referência, o hematócrito está acima da taxa de referência, isso pode ser considerado fisiológico e adaptativo. Cuidado se essas taxas forem muito acima da normalidade. Por exemplo, se você pegar um hematócrito de 50, de 55. Por quê? Muitas vezes o paciente ele faz uso de recursos ergogênicos, por exemplo, esteroides anabolizantes androgênicos, eritropoetina, e esses recursos eles também são indutores de síntese de hemácias, de aumento de hemoglobina. Então eles podem deixar o sangue mais viscoso. Então, sempre que vier uma alteração muito além da normalidade, conversa com seu paciente, pergunta se ele está utilizando alguma coisa, tomando algum medicamento, porque dependendo das taxas, se elas estiverem muito aumentadas, o médico precisa indicar, por exemplo, uma sangria terapêutica. Se o sangue ficar muito viscoso, há um aumento da predisposição de eventos trombóticos e cardiovasculares. Então, o aumento aí 10, 20% acima da referência é até aceitável. Taxas acima, precisa conversar com o seu paciente e entender o que ele está usando, tá? Ao mesmo tempo que o paciente atleta pode ter um aumento na hemoglobina e um aumento no hematócrito, isso ser considerado fisiológico, o paciente atleta também pode ter o contrário. Ele pode ter uma diminuição na hemoglobina e uma diminuição no hematócrito. Ou seja, principalmente paciente endurancista e praticantes de atividade física de alta intensidade, como atletas de cross, eles podem ter perdas sanguíneas e isso causar anemia.
As anemias, elas são classificadas de acordo com o tamanho da hemácia e de acordo com a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Então, se a gente for pensar no tamanho da hemácia, as anemias podem ser de 3 tipos. Elas podem ser macrocíticas, microcíticas ou normocíticas. Então, com hemácias grandes, pequenas ou normais. Causas de anemia macrocítica, deficiência de B9 e B12. Então, muitas vezes o paciente vegetariano ou vegano, ou que tem algum problema gastrointestinal, diarreia crônica, que não absorve ou não come a B12, pode ter as suas hemácias aumentadas. Causas de anemia microcítica, deficiência de ferro e cobre. Então, novamente, dietas com ingesta calórica insuficiente ou problemas intestinais de absorção podem causar um tipo de anemia na qual a hemácia fica com um tamanho reduzido, anemias microcíticas. A anemia do atleta é uma anemia por perda sanguínea, então a hemácia não está nem grande nem pequena, ela está num tamanho normal, anemia normocítica. Outra classificação é de acordo com a quantidade de hemoglobina nas células. Então, as anemias elas podem ser hipercrômicas, hipocrômicas ou normocrômicas. Novamente, a anemia hipercrômica é por deficiência de B12 e B9, a hipocrômica por deficiência de ferro e a normocrômica, que é a anemia do atleta. Então, principalmente o endurancista, os corredores, os triatletas e os crossfitters, eles têm uma perda sanguínea durante a atividade física. Essa perda sanguínea, ela está relacionada a 2 mecanismos principais. Quando o músculo contrai na musculação, no crossfit, ele causa uma compressão vascular. Essa compressão vascular, ela cria uma fragilidade na parede dos vasos e provoca hemólise, perda sanguínea. Outra coisa que acontece principalmente nos corredores, nos endurancistas, é um trauma visceral pelo impacto. Então imagina você ficar 3, 4 horas correndo, subindo, pulando. As vísceras e os vasos ao redor delas também sofrem uma fragilidade e isso provoca hemólise. Existe um fenômeno chamado hematúria. Depois de atividade física de alta intensidade, depois de um treino super intenso no cross, o paciente pode fazer uma urina de uma coloração bem escura. Se a gente fizer um exame de urina tipo 1, a gente vai encontrar até 1 milhão de hemácias, de células vermelhas na urina do praticante de atividade física. Isso é considerado normal e fisiológico. Ele tem que ser autolimitado e melhorar em 24 ou 48 horas. Então, o praticante de atividade física é um paciente que sofre hemólise. Então, ele pode ter uma anemia normocítica e normocrômica e isso ser considerado fisiológico. Ou seja, você não precisa repor ferro, não precisa da B9, não precisa da B12, tem que acompanhar e hidratar, certo? Então, recapitulando sobre as células vermelhas, o atleta pode ter tanto um aumento da hemoglobina e do hematócrito, porque o exercício ele é um fator de indutor de hipóxia e vai fazer com que o corpo dele sintetize mais células, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma anemia normocítica e normocrômica, dependendo da atividade realizada por perdas sanguíneas, por hemólise. Além de causar alterações nas células vermelhas, a atividade física também induz alteração nas nossas células brancas, nos leucócitos. Então, o que são leucócitos? Leucócitos são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, tanto a defesa inata quanto a defesa adquirida. Quando a gente faz atividade física, há liberação de cortisol e adrenalina. E o nosso corpo entende essa adrenalina e esse cortisol como um estresse. De fato, a atividade física, mesmo de intensidade moderada, é um estresse físico, é um estresse bioquímico para o nosso corpo. E o que ele vai fazer para tentar combater esse estresse, para se proteger? Ele vai aumentar a quantidade de células brancas, ou seja, vai aumentar o nosso número de leucócitos. Esse aumento de leucócitos no sangue é chamado de leucocitose. Então, a leucocitose após atividade física, ela é considerada fisiológica e normal.
A quantidade de células brancas ela pode aumentar em até 280% nas primeiras 6 horas e ela vai caindo até 48 horas após a realização de atividade física. Depois do pico vem o vale. Então, inicialmente a gente encontra uma leucocitose e 48, 72 horas depois pode haver uma leucopenia. Então, a alteração tanto para mais quanto para menos nos leucócitos do paciente que faz atividade física é considerado fisiológico. E isso mexe sim com a nossa parte de defesa. Ah, começou a fazer uma atividade física de alta intensidade, ficou gripada. Ou então faz atividade física de altíssima intensidade, segunda, terça, quarta, quinta. O ritmo de reprodução, de voltar à taxa de normalidade de leucócitos, ele fica afetado se você está sempre estimulando, sempre estimulando, sempre estimulando. Quando a gente avalia um exame de sangue, a gente vê que existem os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos. De toda essa sublinhagem dos leucócitos, as células que mais são variáveis, que mais variam de acordo com o treino, são os neutrófilos. Os neutrófilos são as células que fazem a primeira migração para o sítio inflamatório. Teve dano muscular, vai migrar neutrófilo. Então, da mesma forma que os leucócitos aumentam nas primeiras 6 horas, os neutrófilos também vão aumentar. Ou seja, encontrar uma leucocitose com uma neutrofilia é fisiológico nas 12 horas pós-atividade física. Para você saber se o paciente tem algum problema imunológico, alguma leucemia, algum problema de baixa de vitaminas que está influenciando realmente na quantidade das células brancas, a orientação que eu dou é: peça para o paciente ficar sem fazer atividade física por um período de 5, 7, 10 dias. Desta forma, você vai avaliar realmente se esses leucócitos estão aumentados ou diminuídos em resposta fisiológica ao estresse da atividade física ou não.